acróstico bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Reis. 1 Reis contém 22 capítulos. Foi uma data descrita entre 560 e 540 a.C. Em 1 Reis, também primeiro livro dos Reis, é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Vem depois de 2 Samuel e antes de 2 Reis. Sua narrativa dá continuidade aos acontecimentos narrados em 2 Samuel, iniciando-se com a coroação do rei Salomão sobre todo Israel até o final dos reinados de Acabe e Josafá, os quais, respectivamente, governaram o reino de Israel e o reino de Judá. Registra a ascensão e queda do rei Salomão, devido ao seu envolvimento com os falsos deuses e costumes pagãos de sua esposa estrangeiras. Também detalha o declínio de Israel, porque os últimos reis e pessoas se afastaram de Jeová, o único e verdadeiro Deus. E Samuel foi o último dos juízes. Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo rei. Após a morte de Davi, que reinou em Jerusalém, seu filho Salomão herdou o trono, e um dos destaques de seu reinado foi construir um grande templo na região, conhecido nos últimos dias atuais como Templo de Salomão. Inclusive, ao longo de 22 capítulos, neste primeiro livro surgem os profetas de Deus, e Elias se destaca entre eles por tamanha fé e coragem. E foi Elias que orou e não choveu por longo período. E foi também após a oração de Elias que voltou a chover na região. Então Salomão é constantemente lembrado do meio cristão como um rei de grande sabedoria. E foram escritos por eles boa parte dos salmos e provérbios. A repercussão da sabedoria de Salomão foi tão grande que ele recebeu a visita da rainha de Sabá, que foi pessoalmente conhecer sua forma de governar e concluiu que verdadeiramente a sabedoria dele era ainda maior do que como diziam os rumores de sua região. Obrigado.